Olá, sejam bem-vindos ao Novas Fronteiras. No programa de hoje vamos falar sobre a saúde e o bem-estar das crianças e dos adolescentes. Assunto que é tema de uma pesquisa de pós-doutorado que teve uma parte desenvolvida em Coimbra, em Portugal. A pesquisa busca criar ferramentas lúdicas que possam ser aplicadas em sala de aula e que envolvam crianças e adolescentes, como jogos didáticos para incentivar o autocuidado e a prevenção da violência infantil e das infecções sexualmente transmissíveis. A pesquisa também busca fortalecer a integração entre saúde e educação, além de popularizar o conhecimento e alinhar as ações com os princípios do SUS, o Sistema Único de Saúde. Quem conversa conosco e nos conta um pouco mais sobre esse assunto é a professora do curso de enfermagem e do programa de pós-graduação em saúde materno-infantil da UFN, Regina Costenaro, responsável pela pesquisa de pós-doutorado. E a professora da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Márcia Noélia Pestana dos Santos. Sejam bem-vindas ao Novas Fronteiras. Eu começo perguntando então para a professora Márcia. Professora, como a união entre saúde e educação, proposta então pela pesquisa, ela pode gerar um impacto direto e positivo no cotidiano das crianças e dos adolescentes? Antes de mais, agradecer o convite para estar presente neste programa. É sempre um gosto poder colaborar e falarmos daquilo que é o trabalho que vamos desenvolvendo na área da educação, com vista àquela que é a mais-valia de termos ganhos em saúde. E então, respondendo à pergunta que me é colocada, como é que esta união, como é que esta combinação entre educação e saúde pode trazer um impacto direto? Primeiramente, pela promoção de hábitos saudáveis. Ao levarmos esta forma de educar, de ensinar para a escola, para que as crianças e os jovens possam interagir e possam também envolver-se, estamos aqui a promover hábitos saudáveis de saúde, sejam eles depois de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, hábitos de higiene e autocuidado, entre outros. Também hábitos, não é, para exercício físico. Nós temos uma população, penso eu, que no Brasil também não é diferente, cada vez mais sedentária, cada vez mais ligada à tecnologia e com cada vez menos movimento. E este tipo de jogos que fazem com que as crianças e os adolescentes interajam, vai permitir também que haja um incentivo à atividade física. Nós sabemos também que crianças com hábitos de vida saudáveis vão ter depois também um melhor desempenho escolar, não é? Vão ter melhores resultados académicos. Porquê? Porque nesta forma de trabalho, vão aprender a lidar e a gerir o stress, vão estar envolvidos, a aprendizagem também será mais saudável. Porquê? Porque eles estão envolvidos no próprio processo, ou seja, eles são atores neste processo de aprendizagem, eles têm um papel ativo, daí que o resultado e a aprendizagem seja mais solidificado, seja mais efetivo. Claro que nestas coisas também não vamos colocar, como eu costumo dizer em Portugal, não vamos colocar as coisas em gavetas isoladas. Se eu desenvolvo, vou promover a saúde ou hábitos saudáveis, se vou melhorar o resultado académico, estou também aqui a permitir que estas crianças e que estes adolescentes desenvolvam habilidades sociais e habilidades emocionais tão importantes na construção de um indivíduo. Não é? Características como colaborar, desenvolver trabalho em equipa, não é? Que estes jogos, como aquele que a Regina esteve a desenvolver, vão levar a que haja trabalho de equipa, vai desenvolver empatia, a forma como as crianças e os adolescentes respondem, cada resposta que é dada, vai permitir que eles estejam a desenvolver, sem ser essa a intenção primária do jogo, vai permitir que eles desenvolvam esta empatia, não é? Esta colaboração e esta entreajuda. E depois, claro,
ter também aqui e ser possibilitado o envolvimento também comunitário, o envolvimento da comunidade, não só dos jovens, das crianças, como dos professores, quem sabe também trazer os pais, trazer outros educadores envolvidos no processo, para que todos, digamos que se sentem e conversem à volta com esta base, com este jogo interativo, nesta metodologia que foi desenvolvida pela Regina. Exatamente isso que a professora Márcia colocou. Até porque os jogos, este foi um jogo, mas são vários que eu venho desenvolvendo. E todos eles são jogados em grupo. Então, por exemplo, não sou eu contra uma outra pessoa, é um grupo com outra pessoa. Por que é dessa forma? Justamente por ser sala de aula, que daí consegue ocorrer interação entre vários alunos. Muito importante, com certeza, essa união. E, professora Regina, eu queria que a senhora falasse, então, de que forma o uso do Design Thinking e do método Double Diamond garante que as tecnologias educacionais criadas sejam não apenas lúdicas, mas também realmente eficazes. Então, o método Design Thinking, ele pode ser utilizado em diferentes situações, né? E ele busca soluções de diversos problemas. E o mais importante do Design Thinking é que ele tem 5 etapas, né? A primeira etapa é a etapa da empatia, que tu desenvolve algo de acordo com a necessidade do usuário. Então, tu vai ao encontro do que aquelas crianças, aqueles adolescentes desejam, né? A segunda etapa vem a definição, ou seja, tu tem um problema e tu precisa resolver esse problema, né? A terceira etapa vem a ideação, o que ela vai fazer? Ela vai selecionar as etapas ou os materiais mais importantes para este jogo, né? Para poder e ver se isso tem resolutividade com o problema que está posto, que tu quer resolver. E depois vem a prototipagem, que é onde tu começa a testar esse trabalho, né? A testar no caso aqui, o jogo. Depois do jogo vem o teste. E foi exatamente esta parte que eu fiz com Brasil e Portugal, que foi a validação desse jogo, aonde foi encaminhado, né, o jogo para vários expertises, doutores que trabalham com crianças e adolescentes. Foi encaminhado o jogo e foi encaminhado um instrumento para validação. E daí eles avaliaram dentro dos itens todos que compunha o instrumento de avaliação, que foi por meio de uma escala Likert, né? E esse método de validação, que vem a ser a quinta etapa, né, do teste do Design Thinking, ele pode ter várias rodadas. Por isso que o Design Thinking e o Double Diamond, eles constantemente, durante o trajeto de construção, têm um ir e vir. Ou seja, assim, ó, tu tá construindo, tu vai para a população e vê, isso tá legal, isso tem que melhorar, o que pode ser feito, né? Daí, durante todo esse processo de validação, que os expertises colocaram e avaliaram, não precisou ter segunda rodada, porque a segunda rodada se eles colocam algo que deva ser mudado, daí volta para mim, eu mudo, eu transformo, né, eu direciono para a ideia que foi posta e reencaminho novamente para outros expertises. Só que o nosso jogo, assim, ó, ele foi muito bem avaliado, né? Reforçando o que a Regina disse,
esta rodada, esta interação, esta contínua validação e aferição do jogo vai permitir que ele seja mais robusto e também seja focado naquelas que são as necessidades da população-alvo, neste caso das crianças e dos adolescentes. E professora Regina, a senhora já citou anteriormente, né, que um dos diferenciais desse jogo é que ele é jogado em grupo, né? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais quais são os outros principais diferenciais, então, dos jogos didáticos que serão desenvolvidos, então, para as crianças e para os adolescentes e nos temas de saúde e como que eles se destacam entre outras abordagens. O que nós, a humanidade toda, está presenciando? Os alunos, adolescentes, crianças, na frente de uma tela. E esse foi um dos motivos do porquê um jogo analógico. Ele não é um jogo de celular. Várias pessoas me questionaram isso, né? Mas por que tu não está fazendo um joguinho, né, online? Não, eu não quero. Eu não quero justamente para tirar os alunos da tela de celular. E outra coisa, Laís, que foi assim muito elogiado nesse jogo, foi com relação que a abordagem da educação sexual, prevenção de IST, prevenção de gravidez na adolescência, deve ser um tema transversal. Então, ele está sendo posto no jogo, são ao todo 50 questões e ele é todo mesclado com questões de lógica, questões de geografia, de história, de sociologia, de matemática, né? Justamente por ser um tema transversal. Para tu ver, uma das questões, começa qual é o menor país do mundo, né? E daí, quando tu pega o jogo, que é para prevenção de IST e gravidez na adolescência, começando por essa questão, disseram assim, mas como? Por quê? É exatamente para abordar de uma forma linear, né, transversal, tá? Todas as ciências que os alunos estudam. E outro diferencial é o despertar nos alunos, o despertar em sala de aula, uma competição saudável, saber interagir em grupo. Isso é um diferencial. Eu já tive a oportunidade de aplicar esse jogo em sala de aula, né, numa turma com 28 alunos, e foi assim, foi muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Eles ficaram encantados. Muitas das questões eram novidade para eles. Outras exigiam que eles discutissem entre eles, né? Para saber a resposta. Porque se eles não sabem a resposta, a gente ou passa para o outro grupo, se o outro grupo sabe, e acaba o outro grupo ganhando a pontuação. Permite-me só acrescentar, Regina, a tudo aquilo que tu estás a dizer, que é muito, muito importante, dizer ainda que a aprendizagem nas crianças, nos adolescentes, também nos adultos, mas aqui estamos a falar nas crianças e nos adolescentes, esta aprendizagem dá-se muito pela experiência, pelo mexer, pelo discutir. Esta questão que a Regina fala, que se um grupo não souber, passa para o seguinte, vai levar a que o grupo que não sabia passa a reter aquela resposta que foi dada no grupo seguinte. Portanto, há sempre uma abordagem interativa e dinâmica. Anteriormente, a professora Márcia tinha dito também que é uma forma de unir os professores e também, quem sabe, até os pais. Como que foi, então, o retorno dos professores quando a senhora chegou nessa experiência de levar o jogo, então, para a sala de aula? Foi ótimo. Inclusive, assim, várias escolas me solicitando o jogo, municípios aqui da região, porque, Laís, ao todo, eu consegui, com o projeto FAPERGS, do PPSUS, eu consegui 180 jogos. E os municípios da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde estão me ligando pedindo jogo,
né? Então, e daí, eu esqueci de falar uma coisa muito legal, que tem nas normas do jogo, diz assim, ó, o professor ou o profissional de saúde ou os pais que quiserem jogar esse jogo com algum grupo de adolescente, eles têm que antes tomar conhecimento das questões que são abordadas. Porque pode haver alguma questão que os adolescentes peçam explicação, e daí, pelo menos, para eles estarem preparados de explicar, né, alguma coisa, assim, alguma dúvida que possa vir a surgir pelos adolescentes. Então, escolas aqui de Santa Maria, né, que a gente já distribuiu o jogo, teve escolas municipais, teve escolas estaduais, né, que também receberam o jogo, e agora os municípios estão pedindo. Que legal, pelo que a senhora fala, a comunicação do jogo ela é muito fácil de ser entendida, né? Tanto para os jovens ali, para as crianças que estão jogando. E professora Márcia, a senhora recebeu então a professora Regina em Portugal durante 3 meses. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que essa cooperação internacional, então, enriquece os projetos e quais são os principais benefícios de compartilhar experiências e conhecimentos com outras instituições. Então, é sempre para nós, e em qualquer intercâmbio que existe, principalmente nestas situações de formação avançada, como foi o caso da Regina, no pós-doutorado, ganham as 2 instituições. E porquê que ganham as 2 instituições nesta cooperação internacional? Primeiro, porque vamos ter diversidade de perspectivas. Nós vamos estar aqui a discutir uma mesma coisa, neste caso, um mesmo projeto, um desenvolvimento de um trabalho, e isto que a Regina foi falando primeiro falava-se porque é que não estamos a fazer um aplicativo e estamos a fazer um jogo analógico, porquê isto? E então vamos todos discutir sobre este assunto. Há aqui uma diversidade de perspectivas que enriquece e que na colaboração entre instituições vai trazer diferentes experiências, diferentes abordagens e vai enriquecer o conteúdo e a metodologia da abordagem que estamos a utilizar. Sendo também uma colaboração internacional, nós vamos querer compartilhar o que cada uma de nós, não é? Tanto quem vem como quem recebe aquilo que tem de melhor. Portanto, vamos querer acrescentar valor ao trabalho que está a ser desenvolvido, ou seja, vamos querer as melhores práticas, e neste caso para a educação, para a saúde, para termos resultados em saúde e para que dos 2 lados possamos aprender com isto. Eu posso inclusive dizer que esta ideia do desenvolvimento do jogo analógico que a Regina trouxe, a minha colega, eu tenho uma colega aqui que no gabinete foi partilhando assim a ideia e ela disse, olha, nós temos as nossas crianças do serviço de oncologia, como são crianças que habitualmente nem estão, os pais facilitam muito naquilo que elas querem comer, como têm grandes perdas de apetite, e elas acabam por consumir muitas calorias vazias, ou seja, muitas quantidades de açúcar sem que haja nada ali de nutritivo ou sequer para fortalecer. E ela, já com umas estudantes que tem, nós, como estamos aqui também no mesmo gabinete, vamos sempre discutindo estas questões, está a ser desenvolvido um jogo também analógico, não um jogo com aplicativo. E porquê? Porque não um jogo com aplicativo? Porque as crianças que têm limitação da sua atividade, como são crianças em tratamento para cancro, para câncer, são crianças que estão muito confinadas a um espaço, dada a sua vulnerabilidade e a sua fragilidade, e já estão muito dispostas, já estão muito expostas aos ecrãs, seja de telemóvel, seja outro tipo de ecrãs. E então houve aqui o propósito de se desenvolver o jogo analógico. E este jogo analógico para quê? Para que estas crianças possam aprender a adotar os tais estilos saudáveis
de alimentação, neste caso. Isto dizer que nós vamos, ao aparecer esta ideia, por que não também se expandir? Olha, isto até resultava. E, portanto, esta troca, esta partilha das nossas melhores práticas e até adaptando a contextos que não são iguais, são mais-valias. Depois, o que é que isto também nos permite? Aprimorar a solução, para encontrar aquela que é a solução mais viável e mais robusta, a mais eficaz para uma situação em si, ou seja, vamos juntar aqui as componentes pedagógicas, a nossa experiência, a nossa crítica, a estratégia e, porque em vez de estarmos a trabalhar numa caixa fechada, estamos a trabalhar em rede e isso é excelente. E depois temos ainda a ampliação do impacto, como estava aqui a partilhar, provavelmente não nos teria surgido esta ideia para desenvolver um jogo analógico cá, foi uma colega que até agarrou esta ideia, se não tivesse um dia surgido falarmos, olha, e por que não o desenvolvimento de um jogo para adquirir? Isto vai levar a que haja o quê? Uma ampliação também do impacto, vai transcender, vai ultrapassar, digamos assim, a fronteira, vai deixar de ficar fechada, inclusive a Regina também foi falando, pela internacionalização, conseguir expandir isto no Brasil através de contactos que fazem em Portugal e que permite que eles tenham eco noutras regiões do Brasil. Ai, que coisa mais maravilhosa escutar isso, Márcia. Fiquei bem feliz. Meu Deus do céu. Ah, isso que é intercâmbio. Isso que é socializar conhecimento. Maravilhoso. Eu li uma entrevista sua aqui para o nosso site da Universidade Franciscana, que a senhora falou também que a oportunidade, né, de conhecer pessoas que vêm aqui para a universidade, né, ter essa internacionalização aqui dentro da Universidade Franciscana, poder participar também de bancas de mestrado e doutorado, não fez com que a sua ida para Portugal fosse um grande desafio. Queria que a senhora comentasse um pouquinho para nós sobre isso. A minha ida para Portugal foi uma bênção, porque eu já conhecia a Márcia, né? Tem a doutora Lourdes Lomba, né, também, que é de Portugal, e a gente vinha se conversando mais porque são várias bancas, né, que a doutora Márcia participa aqui conosco. E eu já me propunha antes, né, o ano passado, no outro, eu já queria ter feito isso, né, ter ido para Portugal e ficar um tempo lá. Mas foi maravilhoso, foi a melhor coisa, assim, ó, porque a gente é outra cultura, é outro país, são outros hábitos e costumes, né? Embora seja da língua portuguesa, né, a mesma, mas ainda tem um sotaque, né, diferente, né, que eles falam lá. Então, assim, ó, isso abre a mente da gente. Né? Eu digo para os meus colegas, né, e para minhas colegas, todos deveriam passar por essa experiência para ver o que é, né? Porque quando a gente vai, e eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório de simulação realística, que é maravilhoso. Nossa, é uma coisa mais assim de outro mundo. Participei de workshop lá também, ministrei um curso, né, de conhecimento clínico em pediatria, assisti aulas no mestrado junto com a doutora Márcia, fui conhecer aquela Universidade de Coimbra, né, e a Biblioteca Joanina lá, que são pontos históricos, né, culturais e maravilhosos que não dá para ir lá e não conhecer. Um dos pontos muito importantes, assim, ó, que esse pós-doutorado veio para agregar mesmo, é a interação com diversos professores, né, doutores de outras instituições e de outros países. Então, eu tive contato lá na unidade de investigação com professores da Espanha, de Portugal também, né? De vários outros locais. E isso, o ganho nessas relações, para aumentar a rede
né, de pesquisadores, a nossa rede até para a produção do conhecimento, e sem falar, é claro, de potencializar a nossa interação com os professores da Escola de Enfermagem de Coimbra. Que legal, com certeza a bagagem de quem voltou e de quem ficou foi ainda maior. Professora Márcia, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Novas Fronteiras, a professora que conversou conosco direto de Portugal. Lá o fuso horário ela está 4 horas à nossa frente, então conseguiu encaixar a agenda. Muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos aqui conosco. Eu que agradeço, Cal, como disse, e gosto de deixar registado, é sempre um gosto enorme poder colaborar, poder interagir e ter este intercâmbio com a Universidade Franciscana. É sempre ótimo. Obrigado eu por este convite e por este momento. Professora Regina, muito obrigada também por compartilhar conosco um pouquinho da sua pesquisa, contar como foi a aplicação, né, a parte que a senhora também desenvolveu lá em Portugal e aqui no Brasil. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de divulgar o nosso conhecimento, divulgar nossos produtos técnicos, tecnológicos, né, e estar aqui nesse momento também com a professora Márcia. Então, é um prazer enorme. Muito obrigada, Laís. E eu agradeço muito também à Universidade Franciscana por ter possibilitado essa oportunidade de eu ter permanecido 3 meses lá em Portugal. E a você que nos acompanha de casa, muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau, tchau.